A seguir, vamos falar sobre o Balance Scorecard. Eu pedia ao Sr. João Cruz que depois fizesse uma referência ao seu historial dentro dos 15 minutos, porque eu não tinha aqui os apontamentos. Peço desculpa, mas não tinha os apontamentos. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade que me deram de participar neste evento. Eu sou o diretor-geral da empresa Vision, que foi a empresa que forneceu a solução que suporta o cálculo dos indicadores que são utilizados no Balance Scorecard. Licenciei-me já há bastantes anos em Engenharia Mecânica e posteriormente fiz um mestrado em gestão da produção assistida por computador. Enfim, e depois trabalhei basicamente em entidades privadas. Neste momento é a primeira vez que estou num organismo público e este foi o primeiro projeto que fiz num organismo público. Queria falar-vos numa situação que depois vão perceber porquê, que há uns tempos, há cerca de 3 anos, eu decidi fazer uma viagem de barco, levar o meu barco de Leixões para Vigo. Antes de o fazer, portanto este era o objetivo, antes de o fazer tive que fazer um plano da viagem e peguei nas cartas náuticas e recolhi um conjunto de informação dos sítios por onde queria passar e introduzi isso no GPS. Cheguei à conclusão que para fazer este trajeto que ia necessitar de cerca de 12 horas para cumprir um trajeto de 60 milhas, portanto, a uma velocidade normal, e, portanto, uma vez que queria chegar ao destino, de preferência antes do anoitecer, optei por sair cerca das 7 da manhã. E assim foi. A viagem decorreu normalmente, tinha os indicadores de que necessitava para verificar isso, a bússola, o GPS, a sonda que me indicava a profundidade, enfim, um conjunto de instrumentos que me permitiam ir calmamente. Fiz a viagem sozinho e, portanto, tive que tomar algumas precauções também em termos de segurança. Quando se aproximou a hora do almoço, decidi, por volta das 2 horas, decidi comer qualquer coisa e pus uma daquelas refeições rápidas, uma lata no caso era uma feijoada qualquer, a aquecer em banho-maria, e esta era daquelas que, há umas que dizem que se tem que aquecer abertas, outras não têm que se aquecer abertas, esta era daquelas que dizia que era para aquecer fechada. Quando chegou a hora de abrir, aquilo sujou-me todo porque saiu de lá uma série de o molho e, portanto, fiquei todo sujo e, por azar, trazia uma camisola que me tinha sido oferecida na véspera pela minha mulher. E, portanto, eu, antes de começar a almoçar, peguei na camisola, metia dentro de um balde de água com detergente e tal, e deixei aquilo ali em água e, calmamente, fiz a minha refeição. Quando terminei a refeição, fui pôr a camisola a aquecer, a secar. Fui para a proa do barco e na altura em que estava a pôr a camisola a secar, desequilibrei-me e caí para fora do barco. Uma vez que tinha um cabo de segurança, portanto, me prendi à linha de vida, fiquei pendurado, mas consegui, pelo menos, não me afastar muito. Foi uma dificuldade enorme em voltar a subir para dentro do barco, porque nós só reparamos, de facto, na dimensão das coisas quando temos que passar por determinadas situações. Mas, finalmente, consegui o fazer e fiquei completamente extenuado, cansado. Eu tinha-me levantado muito cedo, que moro aqui perto, e, portanto, tive que me levantar cerca das 5 da manhã para poder sair às 7 horas e já era um bocadinho tarde. Portanto, decidi alterar aquilo que tinha inicialmente planeado. E alterei o rumo para alto mar porque eu tinha que ir dormir, tinha que ir descansar. Portanto, o piloto automático conduziu-me o barco na direção que eu queria e, pura e simplesmente, fui dormir. Não sei, se calhar aqui não há muitos marinheiros, mas, de facto,
um barco está seguro é no alto mar, não é perto da costa. Perto da costa estão os perigos. Quando, eu vou ser breve, quando dei por mim, quando voltei a acordar, já estava de noite. O céu tinha encoberto e o radar que eu tinha posto a funcionar para me alertar se houvesse algum perigo que me aparecesse à proa do barco, tinha feito com que toda a instalação eletrónica que eu tinha posto a funcionar, que funcionava, deixou pura e simplesmente de funcionar porque não tinha baterias. Tinha a bateria do motor, porque essa era alimentada automaticamente do motor. E, portanto, eu fiquei sem aqueles indicadores, sem a instrumentação que precisava para seguir, para cumprir a minha missão. Todos aqueles que eu elegi como os meus indicadores de performance-chave, os meus Key Performance Indicators, não funcionavam. Utilizei o conhecimento de que na nossa costa, normalmente a vaga, que nós chamamos a vaga de fundo, não é a vaga que é formada pelo vento, é a vaga que vem do mar alto, vem sempre na mesma direção e, portanto, mesmo no escuro e mesmo com o céu encoberto, mesmo sem instrumentos, eu mais ou menos consegui perceber em que direção é que estava a terra e comecei a navegar nessa direção. Pronto, depois a viagem, acabei mais tarde por começar a perceber, cheguei à linha de costa e lá cheguei, não à hora que tinha previsto, mas um pouco mais tarde, mas cheguei. Porquê é que eu lhes estou a contar esta história? Enfim, há aqui 2 ou 3 razões pelas quais o fiz, mas a mais importante, ou se calhar a primeira que eu posso referir, é que nem sempre aqueles indicadores que nós achamos que são os indicadores que precisamos para atingir as nossas metas são os únicos que devemos considerar. Acho que devemos considerar e ter acessível, e as soluções que nós adotarmos devem nos permitir rapidamente incluir outro tipo de informações e rapidamente podermos ler incluir outros objetivos. Eu tive de trazer uma cábula também, mas à medida que nós vamos vivendo num mundo mais pequeno, mais globalizado, começamos a adotar práticas muito comuns. Aquilo que se fala, o Balance Scorecard, foi inventado por um senhor que está na América e penso que é algo que foi rapidamente divulgado e que, enfim, uma ferramenta que a maior parte das empresas, organizações e, em alguns casos, até pessoas, adotam para ir gerindo a sua atividade. Mas a diferença faz nas situações, cada vez se faz mais no pormenor. Eu acho que é importante que nós saibamos olhar para aquilo que nos dizem os livros relativamente ao Balance Scorecard, mas depois converter isso na nossa situação e tirar partido disso, não nos restringirmos exatamente àquelas pré-configurações que estão referidas na metodologia. Eu gostava só de falar um bocadinho relativamente à forma de implementação do Balance Scorecard, muito brevemente, e em que é que a solução que aqui está implementada, que não é uma solução de Balance Scorecard, é uma solução de gestão de performance, permite... Isto não está a avançar, não sei. Ok. Pronto, esta é tipicamente a metodologia de implementação do Balance Scorecard. Portanto, primeiro definimos, e aqui volto a fazer o paralelo, para mim é mais fácil compreender determinadas coisas quando faço o paralelo com situações reais. A metodologia habitual é esta, nós temos uma visão, portanto, definimos para onde é que nós queremos ir, vamos definir como é que lá vamos chegar,
E depois identificamos um conjunto de fatores críticos para termos sucesso, as questões de segurança, as questões de formação, etc. Finalmente temos que monitorizar e ir medindo até que ponto é que estamos a conseguir atingir os nossos objetivos. Peço desculpa, se calhar vou ter que fazer aqui A solução da Visione trata fundamentalmente esta área que aqui está de baixo. Portanto, o que faz não é mais do que ir beber a informação a diferentes áreas e disponibilizar os indicadores de desempenho de uma forma facilmente acessível. Um dos aspectos particulares, não sei se me estou a ouvir bem, que às vezes eu tenho aqui, um dos aspectos particulares da aplicação é que o Balance Scorecard, para que mantenha a noção de equilíbrio, não podemos ter muitos indicadores. Portanto, elegemos 4 ou 5 pelas 4 perspectivas normalmente, mas neste momento há outras empresas e entidades a adotarem mais perspectivas, mas não podemos estender muito a definir indicadores de gestão. Portanto, o que nós fazemos nesta aplicação é atribuir pesos aos respectivos indicadores e, portanto, aquilo que nós podemos considerar que há um indicador que é crítico para a nossa missão, portanto, para atingirmos os nossos objetivos, uma vez que podemos atribuir diferentes pesos, não deixar de ter todos os outros que quisermos, reduzimos o peso. E, portanto, no exemplo do barco, eu se calhar punha primeiro, de facto, o GPS e a sonda, etc., como os meus indicadores, nem me passava pela cabeça que a direção das vagas me poderia vir a ser importante, não é? Mas estava lá, eu tinha-o lá. Alguns, e houve uma determinada altura crítica em que ele fez muito jeito. E nas situações críticas que se faz a separação do trigo do joio, é nestas pequenas diferenças que nós... Portanto, tipicamente existem 4 perspectivas. As designações variam muito, já tenho visto muitos e variam bastante. Começam-se a adotar outro tipo de perspectivas também. Há quem ponha em causa porque é que não temos ali a perspectiva do fornecedor, por exemplo. Aqui está uma breve explicação do que é. Tenho que ir aqui às minhas cábulas. Peço desculpa. Como eu disse há bocadinho, esta solução de Performance Management é mais do que uma solução do Balance Scorecard. Ela pode ser utilizada para o Balance Scorecard, mas tem lá conceitos de workflow, porque um dos aspectos importantes é que os indicadores estejam, tanto quanto possível, associados à ação. Portanto, eu possa, por exemplo, um indicador de processo, ver que tem ali um conjunto de documentos que preciso de tratar e a solução me encaminhe para quais são exatamente os documentos que tenho que os tratar. Fomos nós que desenvolvemos o produto de raiz e houve um conjunto de características que achamos que era fundamental. Primeiro, a facilidade, a simplicidade da utilização. Isto é para ser, quer em termos de utilização de leitura, quer em termos de facilidade de implementação e de manutenção. Eu posso-lhes dizer que a instalação desta solução pode ser feita muito rapidamente, assim seja feita sobre sistemas de informação que já tenham sido, sobre os quais já tenha sido implementado. Para acelerar um bocadinho o processo, e enfim, como desde 1980 e tal, que implemento soluções de gestão,
uma das coisas que eu muito rapidamente percebi é que quando nós pegamos num sistema informático, ele traz lá conhecimento. Já houve gente que se preocupou a perceber uma série de coisas e, portanto, escusamos muitas vezes de inventar a roda. E houve também essa preocupação aqui, foi de incluir nele já uma determinada estrutura, uma determinada pré-definição, sugestões de indicadores. Eu tenho visto com alguma frequência que em muitos sítios ainda não se sabe muito bem o que é um indicador, confundem-se objetivos com indicadores, com metas, etc. E nós termos ali um conjunto de exemplos, para além de nos darem algumas ideias, ajudam-nos a clarificar o que é que cada um destes conceitos é. Aqui está um exemplo daquilo que é possível em termos de sistema de infraestrutura. Uma vez que o cliente é um cliente web, nós podemos aceder, desde que haja comunicações, até de um PDA é possível aceder. Nós hoje ouvimos bastante falar de métricas e de objetivos e de indicadores, e essa parece-me que é uma preocupação constante. A verdade é que tudo isso está normalmente espalhado por um conjunto de sistemas e esta é outra das vantagens, é que nós podemos reunir numa só solução a informação que é normalmente tratada e que é proveniente de diversas bases de dados. E isso faz com que seja possível depois nós, digamos, organizarmos todos esses indicadores, atribuir os diferentes pesos, os seus pesos relativos. Eu não vou entrar agora aqui muito no detalhe da aplicação, porque a seguir a Sónia penso que vai falar nisto, mas, enfim, gostava só de referir que a motivação que se pode conseguir com a utilização desta solução para que todos, de facto, estejam orquestrados no atingir de determinados objetivos, tem sido, em algumas empresas onde eu tenho visto implementado, tem sido de facto motivador e as pessoas explicadas qual é o objetivo, rapidamente adotam e se sentem interessadas em colaborar. Pronto, mais uma vez gostava só de agradecer o ter tido a oportunidade de participar neste projeto. Como disse, foi a primeira vez que eu participei num projeto numa entidade pública. Fiquei muito agradavelmente surpreendido, de facto, pela equipe e pela motivação que conseguiram aqui implementar. Muito obrigado.